através do Espírito Santo, amém, irmãos? Nós estamos aqui para concluir nossa campanha, que foram aí essas 7 semanas na presença de Deus, e Deus é fiel para cumprir o seu propósito nas nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Cordeirinhos de Jesus estão aí cantando lindamente para Jesus. Já está cantando mais que o pessoal aí vocês estão cantando melhor que os adultos, tá? Continua assim. Deus está usando vocês aí, tá? Amém? Continua orando, jejuando, que Deus abençoa. Tá? Depois nós vamos inverter. Eles vão cantar metade do hino, vocês vão cantar 3. Tá bom? Ai, bom, brincadeira, gente, vocês são uma benção. Vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo, capítulo 17, em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando em nome do Senhor Jesus. Vamos aí abrir Êxodo, capítulo 17. Quero trazer uma palavra aqui para a gente orar, pedindo as bênçãos de Deus para nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Glória a Deus. A partir do versículo 1, versículo 8, quer dizer, traz água, por favor. A partir do verso 8, que diz assim o texto, a epígrafe do texto diz assim: os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus, ou o cajado de Deus, estará na minha mão. Josué fez conforme Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Verso 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença estamos agora. Nós queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Pedimos a tua bênção por intermédio da tua santa e bendita palavra. Fala conosco, ó Pai, e nos abençoa em nome de Jesus. Antes de você sentar, diga para o teu irmão: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém? Faça isso, vire para alguém e diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, porque eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela nos fortalece a continuarmos a nossa caminhada, nos ajuda nos momentos que nós precisamos, e a gente sabe que o nosso embate no dia a dia não é fácil, né? Eu sempre falo que todo dia a gente está derrubando um gigante, está matando o gigante,
Então eu quero falar aqui um dos momentos mais importantes na história de Israel. Logo que Israel é liberto do Egito, eles começaram uma trajetória, e quando nós lemos a libertação do povo, que estava cerca de 420 a 430 anos em prisão, em cadeia, e aí é onde a palavra de Deus diz que Deus visita até a 4ª geração. Quando nós olhamos, irmãos, o contexto da ida deles para o Egito, eu aprendo uma coisa ali, irmãos, que o crente ele sempre tem que ficar dirigido por Deus, e tem que ter muito cuidado, porque para a gente alcançar as coisas, irmãos, é difícil. Você conquistar uma vitória, até o testemunho que a nossa maior Irene estava falando, né, sobre a sua família, e é luta, e é oração, e a gente pedindo ajuda do Senhor, não é mesmo, Aldirene? A gente pedindo graça de Deus, é um lado, é um outro, é uma situação às vezes num lugar, depois uma situação na outra, ou seja, a gente é bombardeado, irmãos, 24 horas, por isso que nós temos que ficar atentos, ligados, para que a gente não perca a direção de Deus. Eu falo isso e quando o livro do Gênesis se encerra, nós vamos ver, irmãos, que para o Egito foram cerca de 70 famílias, né? Porque José estava lá como governador, estava lá como líder, e eles foram para o Egito. Só que o Egito não é a terra da promessa, o Egito não é a terra prometida. O Egito talvez seria como para Jesus foi quando houve uma perseguição contra as crianças, quando Nero promoveu perseguição, né, para que matasse as crianças. Jesus, Maria, José levaram a criança para o Egito. Ele ficou lá escondido por um período e depois retornaram. Então, da mesma forma, aquelas 70 famílias tinham que entender que a promessa advinda de Abraão não era no Egito. Deus levantou José no Egito, ele foi um governador, foi um bom governante, só que no Egito não era o cumprimento da promessa. Eles foram para lá, levaram as 70 famílias, só que acontece, por isso que eu falo que a gente tem que ficar muito ligado, porque eles foram prosperando na terra do Egito, ou seja, eles foram ficando acomodados ali, e eles estavam no pensamento deles, quer saber, essa aqui eu acho que é a terra para nós, essa terra aqui é boa, nós estamos sendo abençoados aqui, a terra aqui, a gente está prosperando aqui, é igual desviado, irmão. Você já viu desviado? Quando a pessoa desvia, ele fala assim: rapaz, lá na igreja tudo era difícil, eu vim aqui para o mundo, parece que as coisas escancararam. Por quê? Porque o diabo pinta um cenário bonito para as pessoas, o diabo pinta para as pessoas facilidade, o diabo mostra para as pessoas que nada, não é igual o diabo fez com Eva lá no jardim do Éden, irmãos. Ele disse para Eva: não tem problema você comer desse fruto não, pode ficar à vontade, não é como Deus falou não é tudo isso não. E Eva foi lá, irmãos, e comeu fruto, e a gente sabe o que aconteceu. Da mesma forma aconteceu com o povo, quando foram para o Egito, eles começaram a ver, mordomia, as coisas foram acontecendo, eles foram construindo casas, foram adquirindo bens, e como havia uma promessa de Deus para a vida de Abraão, que Deus falou o que para Abraão? Abraão, conte as estrelas do céu, não posso contar, conte as areias do deserto, não posso contar, assim será a sua descendência. E quando eles chegaram lá, eles começaram a multiplicar, e foram passando gerações de outros faraós que não conhecia nem quem era José. E quando viram aquele povo crescendo, irmãos, eles aprisionaram o povo hebreu.
e eles ficaram escravizados mais de 400 anos. Só que aqui já é o momento da libertação, que o povo sai do Egito, e aqui está o primeiro embate que os hebreus sofrem no deserto. Eles são perseguidos pelos amalequitas, sofreram uma emboscada, uma perseguição dos amalequitas. E quando nós olhamos o texto aqui, irmãos, é muito interessante, porque o ataque dos amalequitas foi logo após a saída do povo da escravidão. Existe aqui, irmãos, duas vertentes de interpretação para Amaleque nesses dias. Primeiro, Amaleque representa para nós hoje, como igreja, representa a nossa carne. Por quê? Porque os amalequitas, eles interceptaram o povo após a saída do Egito. Ou seja, queira ou não, ele estava fazendo uma investida para que o povo voltasse para o Egito. Então, os amalequitas podem representar essa fúria que vem para querer fazer eu e você retornar a nossa vida passada. Esse amalequita pode representar esta fúria, esses demônios que trabalham para que eu e você venhamos a voltar à prática do Egito. Mas a palavra de Deus diz que o povo continuou a sua jornada, a sua trajetória. Segunda interpretação, que isso pode representar também a carne, a fúria da carne não querendo a libertação, que você se liberte das coisas do Egito, que você não se liberte das coisas do mundo, e essa investida pode ser para que não haja ânimo na sua jornada, para que você não continue a sua jornada, para que você não continue a sua caminhada. Esses exércitos amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, e nós sabemos que Esaú era irmão de Jacó, e havia uma rixa muito grande entre eles, uma perseguição muito grande entre eles, e eles vieram contra o povo de Deus, porque eles queriam exterminar o povo de Deus. Irmãos, não tente agradar ao mundo. Eu e você agora temos que agradar ao Senhor. Eu e você agora fomos resgatados pelo poder de Deus, e não mais vivo eu, mas agora Cristo Jesus vive em mim. Nós somos uma nova criatura gerada pelo Espírito, aleluia, de Deus. Em Gálatas 5:17 diz que a carne milita contra o Espírito. A vitória na vida não é apenas sobre problemas externos, mas sobre a natureza que temos que paralisar, a nossa natureza que nós temos que vencer, a natureza humana. Nós vamos vencer essa natureza nossa humana, nós vamos vencer o nosso eu, porque nós vamos frutificar na presença do nosso Deus. Outra coisa importante, irmãos, que o texto declara aqui, é que quando o exército inimigo veio acuar Israel, você percebe aqui que Moisés estava à frente do povo, ele era o ungido de Deus, ele foi o homem levantado para liderar o povo. Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Então o que acontece? A primeira coisa que Moisés fez, ele subiu ao monte, ele subiu para um lugar alto. Isso fala de intercessão. Irmãos, nós só vamos vencer o diabo, e nós vamos vencer a carne, e vamos vencer o mundo através da intercessão. Quando os amalequitas vieram atacar Israel,
Moisés subiu ao monte, ele foi para o alto. Quando você busca do alto o revestimento, quando você busca do alto a presença de Deus, eu quero dizer para você que você vence qualquer batalha, você vence qualquer guerra, porque o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de Deus, o meu socorro e o seu socorro vem do Senhor. Por isso que Moisés, ele foi para o alto, porque ele sabia, irmãos, que do alto vem a resposta de Deus. O texto diz aqui no versículo 9: com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas, ou seja, enquanto eles estavam na batalha, amanhã eu estarei no alto do monte, e o cajado, o bordão de Deus, estará na minha mão. Por isso eu sempre falo uma coisa, irmãos: cada um que está aqui tem uma unção diferente. Tem um que recebeu a unção para pregar, outro recebeu a unção para orar, outro recebeu a unção para pastorear, outro recebeu a unção para profetizar, outro recebeu a unção para louvar, outro recebeu a unção de Deus para exercer a libertação, para curar os enfermos. Ou seja, irmãos, a obra de Deus, ele não é feita por uma só pessoa. Enquanto Josué batalhava no arraial, Moisés subia ao monte e clamava ao Senhor. Irmãos, quando eu exerço o meu ministério, quando eu exerço aquilo que Deus me deu, a obra de Deus, ela vai funcionando de forma perfeita. Um profetiza, outro fala em línguas, outro prega a palavra, outro levanta um clamor em oração. Ou seja, a igreja de Deus, cada um recebeu um talento do Senhor. Levante as suas mãos e diga: Senhor, me ajuda a exercer o seu dom na minha vida. Fala para alguém, irmão: você recebeu um dom de Deus. Fala para ele, irmão: você recebeu um dom de Deus. Quando Moisés, irmãos, estava, ele coordenou, ele direcionou, ele disse: olha, vocês vão para a batalha. Josué, pega os líderes e vai para a batalha, pega os guerreiros e vai para a batalha, porque enquanto vocês estão na batalha, eu vou subir para o monte com o meu cajado. Irmãos, presta atenção uma coisa: você vai exercer com excelência, não é aquilo que você quer. Amém, irmãos? Você vai exercer com excelência aquilo que Deus te deu. Eu sempre falo uma coisa, irmão: ninguém exerce o que quer. Não, irmãos, a obra de Deus não é assim. A obra de Deus, nós exercemos ela de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus. Às vezes a pessoa, ela canta, mas ela está desentoada. Se ela começar a ensaiar, se ela fizer um canto, a voz dela vai ficar perfeita. Às vezes aquela pessoa tem a unção para pregar, e às vezes quando ele está pregando, ele esquece. Então o que ele tem que fazer? Um curso teológico. Ele vai ler Bíblia, vai pesquisar, vai buscar, vai procurar colocar a leitura em dia da palavra de Deus, e quando ele abrir a Bíblia, ele vai ser usado por Deus, porque o Espírito Santo, irmão, não faz ninguém adivinhar. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação. O Espírito Santo é espírito de revelação. Ou seja, você só vai pregar, você só vai ensinar aquilo que você comeu. Se você não comeu, você não tem como distribuir. Mas quando você recebe de Deus, irmãos, e você aperfeiçoa o dom que Deus te deu, você pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado naquilo que você faz para Deus. Eu recebi o dom, mas eu tenho que aperfeiçoar ele, irmãos. Quando você lê, irmãos, a chamada dos discípulos, aqueles que foram chamados também de apóstolos, você vê que Paulo foi o único apóstolo que não andou com Jesus, fisicamente falando. Porém,
Paulo, ele sempre era levado ao terceiro céu, e Paulo diz assim: eu não sei se fui arrebatado, se no espírito ou se na carne, mas eu fui ao terceiro céu, e lá eu recebi altas revelações de Deus. Ou seja, Paulo não andou com Jesus fisicamente falando como Pedro, mas ele tinha uma comunhão tão íntima com Jesus, que Jesus tomava Paulo, arrebatava ele ao terceiro céus, e quando chegava lá, Jesus revelava muita coisa para Paulo. E sabe o que Jesus falou para Paulo? Defenda o seu apostolado, porque o apostolado quem te deu fui eu. E Paulo, irmãos, ele foi o maior dentre os apóstolos. Por quê, irmãos? Presta atenção. Porque Paulo, antes de se converter ao cristianismo, antes de ele aceitar Jesus, ele era um perseguidor ferrenho. Ele matava os crentes, ele encarcerava os crentes. Em Atos capítulo 8 diz que as vestes do diácono Estevão foi depositada aos pés de Saulo de Tarso, e ele consistia na morte dos cristãos. Ele consistia na morte, porque a Bíblia o classifica em Atos dos Apóstolos como um touro indomável. Mas não tem ninguém, irmãos, que Jesus não tem poder para transformar. Não tem ninguém que Jesus não tenha poder para libertar. Eu e você estamos aqui nesta noite porque fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Moisés sobe ao monte, ele tinha na mão um bordão, um cajado, e aquele cajado, irmão, foi o mesmo lá dos Sinais. Lembra? Quando ele chegou na presença de Faraó, o que Deus falou? Quando tinha uma serpente lá, ele jogou, e a vara transformou-se numa serpente, e aqueles mágicos que tinha lá, fez também transformar a serpente. Só que a vara, o cajado que estava na mão de Moisés, engoliu a serpente daqueles homens adivinhos. Por quê? Mostrando superioridade. O mesmo cajado também que ele usou para quê? Para apontar para o mar vermelho e as águas se abrirem diante do povo de Deus. Foi o mesmo cajado que ele usou para ferir a rocha, quando Deus falou para ele: Moisés, é só para apontar. E ele estava tão irado, irmão, meu Deus, Moisés estava irado aquele dia. Ele estava tão grilado com o povo, irmão, ele estava tão revoltado, que Deus falou para ele: Moisés, é para apontar o cajado para a rocha. Mas ele estava tão grilado que ele pegou o cajado e bateu, pá, na rocha. Quando ele bateu na rocha, Deus falou para ele: por causa disso, Moisés, olha lá, está vendo o que, Senhor? Meu Deus, que lugar lindo, meu Deus, que coisa linda, Pai. Pois é, lá é a terra que manda leite e mel. Está vendo ela, porque você feriu a rocha, você não vai entrar nela. Irmão, escute bem, saiba usar o instrumento que Deus colocou nas tuas mãos. Moisés subiu o monte, e quando ele chegou no monte, irmão, sabe o que aconteceu? Ele levantou as suas mãos, e quando Moisés levantava a mão, o povo vencia a batalha. Enquanto ele mantinha as suas mãos levantadas, o povo vencia a guerra. Só que Moisés era humano como eu e você, né, irmão? Nós cansamos. Já pensou você ficar quase que um dia inteiro com a mão levantada? Você não vai aguentar, irmão. O que aconteceu? Quando ele começou a descer as mãos, quando ele começou a descer os braços, tinha dois homens que estavam de olho em Moisés. Primeiro era Arão e o segundo era Hur. Eles começaram a observar, agora presta atenção, que toda vez que Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia a batalha. Toda vez que Moisés se cansava, eles perdiam a batalha. Moisés levantava a mão, eles venciam. Moisés baixava a mão, eles perdiam. Então o que aconteceu? Arão e Hur
foram correndo em direção a Moisés. O que eles fizeram? Colocaram uma rocha embaixo dos braços de Moisés. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: existe uma rocha que sustenta o meu braço, que sustenta o seu braço. Esta rocha chama-se Jesus de Nazaré. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite, aleluia. Eles colocaram a rocha por baixo dos braços de Moisés, e Moisés ficou ali, irmão, encostado naquela rocha. Enquanto Moisés estava encostado naquela rocha, irmãos, o povo estava vencendo a batalha. Nesta noite eu quero dizer uma coisa para você: nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma prova vai fazer você olhar para trás. Sabe por quê? Porque a rocha, que é Jesus de Nazaré, está te fortalecendo nesta noite, para você prosseguir a sua jornada, para você prosseguir a sua caminhada na graça e no poder de Deus, em nome de Jesus. Preste atenção, irmãos. O nome Arão significa elevado, exaltado ou montanhês. Esse é o nome, é o significado do nome de Arão. O nome de Ur significa branco, puro ou nobre. Ou seja, quem sustentou os braços de Moisés foi o elevado e foi o puro, o nobre. Aleluia. Irmãos, Arão representa o sacerdócio. Irmão, esse sacerdócio, sabe o que é? É a minha chamada e a sua chamada. Você recebeu a chamada de Deus para a sua vida, amém, irmãos? A presença do Espírito Santo está no seu coração, aleluia. Aleluia. Representa o puro, o nobre, ou seja, a obra de Deus, irmãos. Ela consiste de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. É um exercendo um sacerdócio, e é o outro, irmão, sendo o exemplo da fé, sendo o exemplo dos fiéis. A obra de Deus, ela precisa de cada um que está aqui nesta noite. É aqueles que ajudam na oração, é aqueles que ajudam evangelizando, é aqueles que ajudam dizimando, é aqueles que ajudam jejuando, é aqueles que ajudam pregando, é aqueles que ajudam trazendo pessoas para a igreja. Ou seja, você é importante para a obra de Deus. Moisés, irmãos, por mais que era um grande homem, sim ou não, irmãos? Moisés era um grande homem, mas ele não teria condições de manter-se com as mãos levantadas se não fosse Arão e se não fosse Ur. Ei, olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui, olha para mim. Você ajuda a minha mão e a mão da pastora Fátima a permanecer de pé. E uma das coisas que o diabo faz, sabe o que é, irmão? É que sopra na cabeça da pessoa que nada, irmão, você não tem valor nenhum naquela igreja. Irmão, isso é mensagem do diabo, sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, irmão. Essa porta só está aberta, não é por causa de mim, não. É por causa de cada Arão, é por causa de cada Ur que Deus tem levantado nesta casa. Sabe para quê? Para sustentar as nossas mãos levantadas, porque enquanto as nossas mãos estão levantadas, a igreja está marchando, a igreja está rompendo, a igreja está com a porta aberta, a igreja está recebendo o milagre de Deus, a igreja está recebendo a vitória de Deus, a igreja está sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar ao nome de Jesus? Pode fazer um pedido santo? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você chegue para cada um e diga: irmão, você é importante para esta obra. Faça isso, irmão, por favor. Sai do seu lugar e diga para o teu irmão: você é importante para esta obra. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o povo estava na peleja, Moisés estava com a sua mão levantada. Irmãos, aprenda uma coisa:
nós seremos atacados pelo diabo, amém, irmãos? Não pode ignorar isso, porque agora eu sou crente, agora eu estou fazendo a vontade de Deus, agora eu estou blindado. Negativo, ninguém está blindado na obra de Deus, irmãos. Nós estamos guardados pelo Senhor, amém? Deus é a nossa bandeira, amém, irmãos? Repita comigo: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Depois que eles estavam na batalha, sabe o que aconteceu? Olha o que fala a palavra. Mantenha a Bíblia aberta aí, irmãos. A Bíblia fala aqui, irmãos, lá no versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: e Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, toda conquista tem que ter uma bandeira na sua vida. No texto original de Êxodo capítulo 17, verso 15 diz: o Senhor é Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Então, depois de uma grande conquista, logo após uma libertação de mais de 400 anos, a primeira peleja, os amalequitas queriam que o povo retrocedesse para o Egito, que o povo desistisse da sua trajetória e retornasse ao Egito, mas eles perseveraram. Eu aprendo uma coisa, irmãos: persevera na sua jornada, persevera na sua caminhada, para que você possa edificar uma bandeira para o Senhor, e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Para que você possa proclamar o nome de Jesus. Se prepare, porque os amalequitas virão, amém, irmãos? Os amalequitas virão, de algum fronte eles virão. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 25, diz, irmãos, que o texto diz que eles vieram na retaguarda do povo que saía do Egito. Por isso, toda vez que você orar, irmão, você tem que orar e falar assim: Senhor, coloca o seu anjo na minha retaguarda. Toda vez que você orar, você ora assim, porque eles vieram na retaguarda para atacar o povo de Israel. Eles vieram na retaguarda, irmãos, para exterminar o povo de Israel. Mas o Senhor deu livramento para o povo, amém, irmãos? E o Senhor está dando livramento para cada um de nós aqui nesta noite. Vamos orar nesta hora, fica de pé, vamos orar ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, traga as fotos, irmão, coloca aqui no altar para nós orarmos nesta hora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Traga as fotos, traga os objetos para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Traga os objetos aí, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus nesta noite, vamos ungir no nome de Jesus, pedir a bênção de Deus, porque Deus é fiel, tá, irmão, para cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas nesta noite em nome de Jesus. Traga a chave da casa, do carro, as fotos, os objetos, coloque aqui. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Vem cá, Eliane, orar. Vem cá, irmã Maria. Enquanto eu for ungir, vocês vão orar. Aleluia. Vou dar o óleo para eu ungir aqui, por favor. Nós vamos orar, vamos estender as mãos para cá, irmãos. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada foto, cada objeto, ó Pai, que está aqui, ó Pai, no Teu altar. O Senhor derrama graça, o Senhor derrama unção, que o Teu milagre, ó Pai, venha alcançar, ó Pai, o que os Teus filhos precisam, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha ungir, ó Pai, a chave do carro, as fotos, os objetos que os irmãos trouxeram, ó Pai. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus de poder, o Deus de glória, um Deus que tudo pode, ó Pai.
Entra com a tua providência santa, Pai, e abençoa, Pai, os objetos. Seja com cada um, ó Pai. Ó Senhor Jesus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, para fazer o milagre acontecer, para nós ver, ó Pai, testemunho, ó Pai, os Teus filhos falar que no Teu altar que o Senhor fez, ó Pai, durante esta campanha. Abençoa grandemente, Pai. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu mover, que o Senhor vem derramar bênção sem medida, ó Pai, para cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e soberano Pai, aqui estão essas fotos, Senhor meu Pai, representadas, Senhor meu Pai, por cada alma que está aqui nesta igreja, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha visitar as famílias, ó Pai, aqui representadas nessas fotos, ó Pai. Muitas famílias muitas vezes têm sido assoladas, ó Pai, pela enfermidade, pelo divórcio, Senhor meu Pai. Mas que o Senhor possa restaurar a união familiar, ó Pai. Ó Espírito Santo, traz a paz que excede todo entendimento, ó Deus eterno. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor de cada lar, de cada família, ó Deus eterno. Ó Pai de amor, Pai querido, que o Senhor venha trazer saúde, ó Deus eterno. Pai, visita do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor meu Pai. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor vai visitar aquela família, Senhor meu Pai, que se encontra sem fé, sem esperança, ó Deus eterno. Pai, que nunca nós venhamos perder a nossa fé e a nossa esperança, Senhor meu Pai. Aqui estão cada foto, ó Pai, porque as famílias creem na renovação, na restauração, Senhor meu Pai. Espírito Santo, entrega vitória através dessa campanha, Senhor meu Pai. Entrega um milagre através dessa campanha, meu Deus e meu Pai. Senhor, não é em vão a nossa vinda para a Tua casa, Senhor meu Pai. Não é em vão nós depositarmos essas fotos aqui em Teu altar, ó Pai. É porque nós cremos, Senhor, no Teu mover. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na intervenção do Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus eterno, abençoa cada um nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai, nós queremos apresentar a Ti, ó Pai, essas 7 semanas que nós passamos aqui na Tua presença, nesse propósito, ó Deus, por esta campanha, para que o Senhor venha quebrar as amarras, os grilhões, para que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, e conceder as bênçãos na vida da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Pai. E nós oramos, nós clamamos a Ti nesta noite, ó Deus. Toma nas Tuas mãos cada um que está aqui, que a Tua bênção alcance, Senhor, cada vida, cada filho nesta noite. Venha repreender todo o mal, venha quebrar todo o mal, Pai, no poder da autoridade, no nome de Jesus. Nós levantamos nossa voz em oração e nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai, que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja nesta hora. Vem aqui na frente para eu te ungir. Vem aqui na frente para eu te ungir. Cada um, venha na frente para ungir. Recebe a unção de Deus, irmã Maria, na sua vida. Recebe a unção nessa campanha. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. E vai entregando a bênção, Pai, no nome de Jesus Cristo. Recebe a unção no nome de Jesus Cristo. Recebe a unção de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, a vida dos Teus filhos. Vai abençoando nesta noite, ó Pai. Senhor, vai abençoando, vai liberando a Tua bênção através desta unção, Pai, no nome de Jesus. Vai entregando a vitória para cada um, Pai. Senhor, que a Tua bênção vai visitando do alto da cabeça, planta dos pés. Recebe a bênção de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Recebe a proteção de Deus, a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, queremos clamar, ó Pai. Recebe a unção de Deus, recebe a bênção, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai abençoando no poder da autoridade, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai, vai abençoando nesta hora, Pai. Senhor, nós queremos orar, queremos apresentar a Ti a nossa campanha. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a cada um que está aqui, ó Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre a Tua igreja nesta noite. Que o Senhor venha abençoar Teus filhos nesta noite, ó Pai.
Levante a sua mão para o céu e repita comigo: Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida diante de Ti. Espírito Santo, põe a mão na cabeça, me visita agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toda seta, todo mal seja quebrado. Espírito Santo, guia meus pés, guia minhas decisões, que eu não tome nenhuma decisão fora da Tua vontade. Abençoe a minha vida, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe a minha saúde, abençoe minha vida financeira. Abre as portas, em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus, recebe a bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar na casa de Deus. Abre as mãos. Senhor Deus e Pai, abençoa cada um que vai ofertar, cada um que vai dizimar na Tua presença. Quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre cada um que vai abençoar a Tua casa, cada um que vai abençoar a Tua obra. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Batendo papo aí agora. Vocês não ficam conversando não, hein, Stefano? Eu quero que fique como exemplo aqui na igreja. Agora de bateção de papo, ficar quebrando o copo aqui na hora da mensagem, esfregando o copo. Eu estou de olho, hein? Vou deixar vocês cantar hoje. Se não comportar direito da próxima. Ei. Ei. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de todos onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
você venha onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só o ouro. Ah, tá. Tá. Amém. Tá vendo? Vocês já estão fazendo, né? Acontecer realmente. Mas tá bonitinho demais. Mas o Erk hoje estava vendo os vídeos delas e estava achando bonitinho, sabe? Hã? Tá babando mesmo, viu? E a gente põe cada um assim, põe e olha, tá muito lindo, viu? Tá muito bonitinho mesmo. É, o banco oficial de vocês é aqui, ó. É no próximo, é domingo. Então levanta daí, então sai daí. É. É, porque aí tem a Heloísa, a hora que chegar, ela vai sentar aí também, né? É, né? Irmãos, domingo é a nossa Santa Ceia, né? Em nome do Senhor Jesus, mas é o culto da família, para todos estarmos aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pés. A cara da cara. É, já faz logo lá, Eliane, a placa. Ah, é, ele queria fazer camiseta. Falei, não, as meninas não querem camiseta com o nome delas, não. Elas querem vestir, é bem vestida, elas não querem ir de uniforme, não. Ele falou, mas então pelo menos uma pulseirinha com o nome Cordeirinho de Jesus tem que fazer. Eu falei, ah. É mesmo. Igual tinha antigamente, né, irmã Maria? Os meninos davam um trabalho. Escuta, antes de subir no púlpito, eu vou olhar para ver se vai estar com a pulseira.